Oi, gente. Que coisa maravilhosa esse primeiro momento, hein? Eu entendo que, assim, a minha palestra ela começa agora, mas o encontro com referência ao tema já começou desde a hora que as crianças começaram a apresentar aqui. Aliás, eu queria já dar os parabéns à escola e às crianças que trouxeram aquele trabalho maravilhoso aqui para a gente, trazendo essa retrospectiva. Eu ouvi aqui ali alguém dizendo, olha, eu não vou dizer que eu já naquela década, né? Porque senão a gente vai se revelando aqui. Mas queria dizer a vocês que para mim é uma honra, viu, Andréa, estar aqui em Irecê, aqui com esses 20 municípios, com os dirigentes, representantes, conselheiros. Eu acho que é a primeira vez, Núbia, que a gente tem um encontro com todos os municípios presentes, independente das representações. Então, eu queria uma salva de palmas aqui para o território mais forte. Aí. Porque isso, Andréa, já é compromisso, articulação, mobilização, esse sentimento de pertencimento que você colocou, territorial, que a gente não está aqui para dizer quem foi melhor, quem foi pior, quem é que tem que ir correndo fazer alguma coisa, mas a gente está aqui para dizer que a educação precisa de cada um de nós. E ela precisa sempre, né? Então, eu agradeço estar aqui hoje, porque nesse mês de agosto, eu fiz um aniversário que eu preciso compartilhar com vocês. Eu fiz um aniversário de 45 anos de concursada no Estado. Então, há 45 anos, eu estou na educação, no Estado. Eu entrei exatamente no dia 8/8/80, né? E estou aqui até hoje, nesses compromissos reinventados sempre, mas de quem entende que é educação. Eu sei que você ficou olhando, dizendo assim, como 45? Ela deve ter 46, né? Mas dizer a vocês assim, que é muito tempo mesmo que eu estou na educação, e a gente sempre tem a oportunidade de estar trazendo a contribuição. Eu estou dizendo essa questão dos 45, muito menos para falar de mim, mas para falar de que a gente precisa ter esperança na educação. A gente não pode desistir da educação nunca. E na educação eu já fui professora da educação infantil, da alfabetização. Eu trilhei essa trajetória, coordenadora pedagógica, diretora de escola. Trabalhei também, não é, como secretária de educação, por isso que eu sou UNCM, mas eu também sou um DIME, porque diz que um DIME, uma vez um DIME, sempre um DIME. Já fui dirigente de educação, mas me peguei muito, sou professora da universidade, mas me peguei muito com os conselhos de educação. Estar nesse trabalho de controle social, atuando junto aos conselhos de educação, é algo extremamente importante para mim, e é desse lugar que eu quero falar. Vou falar da democracia, vou falar das novas perspectivas, mas vou falar também, né, André, daquilo que é minha obrigação, do papel dos conselhos. Porque a gente quer fortalecer todos os conselhos aqui do território, mas não é para que o conselho fique fortalecido. A gente quer fortalecer o conselho para que a educação fique fortalecida com a contribuição dos conselhos naquilo que é sua competência, naquilo que são as suas funções. É para isso que a gente quer. A gente não quer conselho forte, a gente quer educação forte. Mas a educação forte precisa também dessa grande articulação, por isso que nós estamos aqui. Quero até dizer que nós estamos também com Núbia, que é da nossa equipe de trabalho, né, Núbia? Eu sei que os conselheiros aí falam direto com Núbia. Nós iríamos estar aqui também com membros da nossa diretoria. A professora Jorquélia viria conosco, mas ela teve uma crise de coluna muito séria, não aguentar, não tem 45 de idade. Não conseguiria viajar essas 12 horas como eu viajei para chegar até aqui. Então, a gente vai vir em outro momento com Jorquélia, com a equipe da UNCM, para visitar as escolas de educação integral e outras experiências aqui do município de Irecê. Isso já está garantido, tá? Então, aguardem, que não é a primeira, é a primeira, mas não será a última vez que eu estou por aqui. Mas vamos lá. Núbia, segura aí o tempo para... A gente combinou aqui com a Andréia, vou falar um tempo, vou falar um pouco mais estendido, porque a gente tem várias coisas para trazer para vocês, mas não vou prejudicar o nosso debate, então vou me disciplinar
para a gente ter um tempinho para o debate antes do almoço, porque vocês devem ter alguma coisa para perguntar, para contribuir, para esclarecer, para que a gente saia daqui minimamente com uma opinião mais fundamentada sobre os conselhos e os desafios da educação, que são do território, mas são da Bahia e são do Brasil. É claro que a gradação do tamanho do desafio, ela é diferenciada por cada região, mas nós temos os mesmos desafios, a gente vai falar sobre isso. Por isso que eu coloquei, com toda a minha ousadia, mudando o tema, ampliando um pouquinho, novas perspectivas para a educação no território, o fortalecimento da educação municipal e o papel dos conselhos municipais de educação. Porque é essa resposta que a UNCM precisa dar ao território. Assim como os dirigentes aqui têm um compromisso, nós, conselheiros, também temos um. Que respostas, não é, Núbia, os conselhos de educação precisam dar. O que é que a gente precisa fazer ou o que é que a gente está fazendo para contribuir com a educação municipal. Por isso que eu coloquei aqui, trazendo para esse centro do compromisso, também os conselhos de educação. Aí vamos começar, pode passar, por favor. Tem um colega, Nelson, a quem eu quero agradecer, que está ali passando. Eu quero começar com Paulo Freire, que a gente conhece tanto, cita tanto, mas que é sempre muito atual, todas as nossas ações para esse nosso trabalho na educação. E Paulo Freire diz assim, eu gosto muito, que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Quero começar chamando essa nossa reflexão, trazendo aí uma primeira reserva que a gente precisa ter, que é unir teoria e prática, garantir que o que a gente fala seja o que a gente faz. A gente aqui tem algumas palavras-chave trazidas por Irecê, não é? Democracia e direito à aprendizagem. O que é que a gente tem feito e o que a gente tem praticado no nosso trabalho, no nosso âmbito de atuação, no nosso município, para fortalecer a democracia e o direito à aprendizagem? Será que a gente está realmente tendo uma atuação que una esses dois polos tão importantes de garantir a democracia? Porque se a gente garante a democracia, a gente também está garantindo o direito à educação. Mas o direito à educação com ou sem aprendizagem? Mas aí a gente não pode falar que a aprendizagem é um problema dos professores. Não, é um problema nosso, de todos nós. A aprendizagem é um problema da Secretaria de Educação? Não. Ou a gente entende de uma vez por todas que a aprendizagem não diz respeito apenas à sala de aula, ou a gente não vai conseguir garantir a aprendizagem. A aprendizagem precisa ser garantida quando a gente pensa as políticas macro, quando a gente vem para as políticas micro, quando a gente chega na sala de aula. Então, ou a gente pensa isso de uma maneira ampla, ou a gente vai ficar sempre buscando quem é o culpado por tal ou qual resultado. E isso não vai nos ajudar a caminhar. O que vai nos ajudar a caminhar é a gente fazer o que sempre foi dito pelo grande mestre Paulo Freire, não é? Diminuir a distância. Eu estou sendo coerente? Por exemplo, eu estou realmente garantindo a participação das pessoas na Secretaria de Educação, na escola, na sala de aula? Os conselhos estão funcionando? Os conselhos escolares estão funcionando? A gente tem dialogado com as famílias, sei lá, tanta coisa a gente precisa pensar nessa relação que envolve democracia e direito à aprendizagem. Ou será que a gente está, cada um no seu quadrado, e a gente não está conseguindo fazer essa grande articulação que a gente precisa, e que eu não tenho dúvidas que foi por isso que André lutou muito por esse encontro. Eu quero até aproveitar a oportunidade para agradecer a André, não é porque ela é a secretária de Irecê, não. É porque ela lutou muito por esse encontro desde quando a gente participou do planejamento da Undime. Ela lutou muito por esse encontro, ela correu atrás de data, correu atrás das condições e lutou para que a gente estivesse junto aqui hoje.
para que a gente pudesse dialogar um que me undime juntos hoje. Para não parecer que uma hora são os secretários sozinhos, outra hora os conselheiros sozinhos, e que a gente não pode falar junto sobre as coisas. Até sobre as nossas dificuldades, a gente pode falar assim. Então, trazendo essa primeira sinalização de diminuir a distância entre o que a gente diz e o que a gente faz, eu trago aqui outras 3 questões que estão articuladas com essa, né? Primeiro, para diminuir essa distância entre o que a gente diz e o que a gente faz, a gente precisa ter coerência entre teoria e prática. Por isso, André, que eu falei que essa mesa precisa ser uma mesa de compromissos. Senão a gente vem como autoridade, fala bonito, recebe palmas, vai embora e faz tudo diferente. Não pode. A nossa fala aqui tem que se traduzir na coerência daquilo que a gente vai levar. Daquilo que a gente precisa construir do chão da escola às políticas públicas em nível macro. Daquela coerência que eu tenho observado da sua participação no planejamento a querer dizer, vamos sentar junto. É isso que a gente tem que fazer, né? Então, a coerência entre teoria e prática, ela é fundamental para garantir democracia e direito à aprendizagem. Eu quero sempre que vocês entendam o que eu estou falando, tudo que eu estou falando eu quero convergir para o título central, né? Indissociabilidade entre o pensar e o fazer. Vejam que nós estamos vivendo em situações tão aceleradas dessa sociedade do fazer, que às vezes a gente aqui pensa, está aqui no encontro, fala, poxa, vou fazer isso no meu município. Na hora que entrou no carro, daqui até chegar lá no município, já entram outras prioridades, outros horizontes, outras questões, e a gente termina tendo uma distância muito grande entre aquilo que realmente foi a nossa intenção, a gente pensou em fazer, mas a gente efetivamente não fez. Aí agora, pensando essa indissociabilidade, não vou falar sobre isso, mas não tem como a gente não pensar no planejamento. Como é que tem sido o nosso planejamento? Será que o Conselho Municipal de Educação tem um planejamento das suas ações? Será que a Secretaria tem um planejamento? Será que a escola, o gestor escolar, ele tem um planejamento? Ou será que planejamento é só coisa de professor, que tem que planejar a aula? Então, dizer a vocês que nos é muito caro o planejamento nessa perspectiva de quem precisa construir um resultado, de quem tem respostas a dar à sociedade. E realmente não dá. A sociedade, nós estamos vivendo uma situação tão crítica na sociedade, que às vezes a gente até nem tem dado um bom dia direito de olhar no olho do colega. São muitas demandas, por isso que um encontro como esse, aqui não estão os desocupados. Estão aqueles que deixaram de fazer alguma coisa para dar prioridade a esse momento de encontro. Porque a gente ali sentou, conversou, cumprimentou o outro. Isso já vai dando para a gente uma outra energia que quando a gente voltar, a gente leva também como positiva. Sabe, André, não é só a minha palestra ou a palestra da tarde. Tudo que acontecer aqui, do forrozinho ao café da manhã, à hora do almoço, a gente vai estar sempre conversando sobre alguma coisa importante. Aqui tem umas 4 ou 5 pessoas que já disseram, quero conversar com você depois. E a gente vai ter essa oportunidade. Então, muita gente fala assim, não tenho tempo. Nosso tempo está sendo tomado aí por coisas que muitas vezes não foi a gente que escolheu fazer, né? Então, gente, eu quero trazer aqui a importância do planejamento. Embora não vá dar aula de planejamento. Quem não tem planejamento não sabe para onde é que vai. Então, se a gente não tem, tem que ter. Eu falo aos conselhos. A gente cobra dos outros planejamento. E como é que a gente não tem?
A gente precisa ter um planejamento. O que é prioridade aqui para o Conselho? O que é que a gente tem que fazer no âmbito das nossas atribuições? Então, precisa fazer isso, né? E, finalmente, a gente só pode ter coerência entre teoria e prática, a indissociabilidade entre o pensar e o fazer, se a gente também tiver compromisso social com a educação. Qual é o nosso compromisso com a educação? A secretária de João Dourado? De João Dourado, ela disse, olha, os protagonistas são os estudantes. Eu tenho discutido um pouquinho sobre isso na universidade. São os estudantes que são os protagonistas. A gente discute isso desde a da escola nova para cá, se a gente for pensar nos estudos teóricos. Mas agora eu acho que a gente chegou no momento em que os estudantes, finalisticamente, podem ser os protagonistas, mas eu acho que a gente tem que requerer para cada um de nós a condição de protagonista. Mas não protagonista do ponto de vista de que é mais importante que, mas protagonista como quem tem a responsabilidade de protagonizar um papel, que tem algo a fazer. Ora, a gente está falando dos conselhos de educação que precisam protagonizar o fortalecimento da gestão democrática, da participação social, do diálogo com as escolas. A gente não pode dizer que conselho ativo é aquele que se reúne uma vez no mês. Conselho ativo é aquele que está em atividade permanente. Porque fazer uma reunião uma vez no mês, a gente cumpre o protocolo, a burocracia. Mas a gente não cumpre o trabalho do conselho. É muito mais do que isso. Então, como um secretário ativo, não é aquele que vai só para os eventos. Ele vai para o evento, mas quando ele volta, faz o quê? Com o que ele trouxe de ferramenta, de conhecimento, né? De energia nova. Então, precisa a gente pensar qual é o nosso compromisso. E aí eu queria pedir a cada um de vocês que pensasse assim, o que é que fez você hoje decidir estar aqui e não em outro lugar, onde você também estaria fazendo o seu trabalho de educação? Talvez seja porque a gente entenda que tem muito para aprender. Como eu já disse a vocês, aprendi aqui da Barriguda e tanta coisa tenho mais para aprender, né, desse sertão. Vocês pensam que quando a gente vem da palestra, a gente vem só trazer conhecimento novo? Não. Às vezes a gente traz um conhecimento novo, a gente traz aquele momento de reflexão de algo que você já sabe, mas não estava atuando naquela perspectiva. A gente traz talvez uma esperança nova. A gente traz, eu acho que principalmente, e cada vez que eu vou para um lugar, minha grande preocupação é trazer provocações. Se vocês saírem daqui, pelo menos incomodados com o que eu disse, talvez alguma coisa diferente aconteça no município. Porque não sou eu que vou fazer a transformação desse território. Por melhor que seja a minha fala. Os protagonistas aqui não sou eu, são vocês. Não é o palestrante. O palestrante vem trazer uma contribuição, vai embora. O resultado disso aqui é o trabalho que cada um vai realizar no seu município. Então, nesse sentido, trago ainda para a nossa reflexão que a gente precisa entender, para responder a essa pergunta, quais são as novas perspectivas, qual é o papel da escola no século XXI. Se a gente não fizer reflexões sobre esse século XXI e tudo que ele traz de grandes desafios para a sociedade como um todo, a gente também não vai entender o desafio da educação. Porque os desafios da educação, eles são compostos dos grandes desafios da própria sociedade. Vejam que nós estamos discutindo educação, direitos humanos, que é uma grande discussão desse século XXI, começa lá no século XX, de uma maneira muito incisiva, mas se concretiza, inclusive,
no âmbito das políticas públicas, com a questão de direitos humanos, diversidade, inclusão. A gente discutia muito qualidade, agora a gente discute qualidade, equidade. Então, é entender o que é esse século XXI. Um século XXI onde nós estamos numa era exacerbadamente tecnológica, inclusive com a inteligência artificial, e a gente tem que dialogar com a proibição de uso de celulares nas escolas. Não é? Você fala, como é que eu vou proibir o celular na escola? E o conselho tem que fazer uma deliberação sobre isso. Isso tem a lei 15.100, mas isso precisa ser normatizado no âmbito de cada município. E não é uma portaria da Secretaria de Educação. Tem que ter uma deliberação. Mas também não é só o conselho dizer como é que vai ser. Porque a escola tem sua autonomia. A escola precisa ser ouvida. A escola precisa pensar sobre isso. E a gente também precisa entender que não é só porque é para proibir celular. Por que nós chegamos nesse ponto? E quais são os impactos disso na educação? Que nós estamos falando de uma escola do século XXI. Mas uma escola onde os nossos estudantes estavam seriamente impactados em diversos níveis, inclusive na aprendizagem, por conta do uso excessivo de telas. Foi até objeto, não foi ontem na TV? Mas não é só aquilo, nós temos as pesquisas das universidades ao longo do tempo já sinalizando, nós chegamos num momento onde diz, olha, agora é insustentável. E alguém estava me perguntando, professora, a senhora concorda? É uma pergunta muito difícil da gente responder. Mas sabe aquilo onde você chega um momento e diz assim, ó, é preciso proibir agora para a gente pensar como é que usa de verdade na escola. Então a gente chegou num nível tão grave para os estudantes que a gente precisou proibir. E se vocês lerem a resolução do CNE, o parecer que fundamenta, você não vai embora daqui com nenhuma dúvida sobre isso. Você vai dizer, realmente era necessário. O que eu não tenho muita certeza é, será que lá na frente a gente não vai precisar mudar essa legislação para que ela seja de uma outra forma? Então, só para vocês entenderem, por que eu trouxe esse slide aqui, né, que fala da educação no século XXI. Uma educação que a gente fala de sistema, por exemplo, a perspectiva sistêmica da educação, onde a gente fala aí do currículo e o que é que a gente tem que discutir nesse currículo. Aí você tem BNC, computação, a questão da educação digital, a proibição do celular. Aí você vai... São muitos os desafios. Não é simples. Dizer a vocês, já que eu contei que tem 40 anos, eu estou vendo aqui que eu tenho alguns contemporâneos, tá? Acho que não é só eu, não. Tem mais gente aqui. Não estou falando só pelo cabelo branco, não. Estou falando por outras coisas também. Tem pessoas também aqui que têm muitas experiências. Mas aquela escola de 40 anos atrás não é a escola de hoje. Também não dá para ficar com saudade dela. Porque hoje nós temos essas coisas todas que eu estou dizendo. Por exemplo, a violência na escola. Então, tudo são desafios. Eu acho que um dia não dá para falar sobre isso, né, Andréia? Mas vocês, isso não é novidade para vocês. Eu só estou botando tudo no mesmo lugar para a gente conseguir olhar. Sim, é essa a escola do século XXI. Mas é uma escola necessária, é uma escola possível. E eu digo a vocês, é a versão mais democrática que a gente tem de escola nesses 40 anos. E a gente quer sim uma escola democrática. A gente quer sim uma escola que caiba todos e toda a diversidade. A gente quer sim uma escola participativa. Essa é a escola do século XXI. Mas Anísio Teixeira já dizia, né, que a democracia é o mais difícil dos regimes. Não é o mais fácil.
É por isso que a gente está aqui junto. Eu aprendendo com vocês e vocês aprendendo um pouquinho aqui comigo. Ou pelo menos revisitando o que já sabem, né? É por isso que a gente está aqui junto. É por isso que precisa de muito encontro, sim. Eu vi alguém dizendo assim, é tanto encontro, não vejo acontecer nada na escola. Talvez o que a gente precise pensar é o que é que acontece entre o encontro e o nosso retorno para o nosso lugar. A gente precisa pensar sobre isso. Então, Genuíno Bourdion, que é um dos grandes autores que fala sobre sistemas, sobre plano, sobre conselhos, sobre gestão democrática, foi professor da UNB, hoje é professor aposentado. Ele diz que a gente tem que pensar que esse novo paradigma da educação, da escola do século XXI, requer uma visão de futuro, requer ousadia, coragem, requer assumir riscos, ou seja, requer que a gente consiga superar esse velho que parece ter para nós uma zona de conforto. Eu fico às vezes observando que até os novos, muitas vezes querem um colchão, uma rede mais confortável para ficar ali pensando em educação. A gente precisa sair da zona de conforto. Minha cidade agora é ciclo, né? O sistema de ciclos. Agora alguém resolveu fazer lá uma pesquisa para dizer assim, ó, não ao ciclo. Precisamos voltar à série para poder reprovar os alunos. Imagina vocês. A gente chega, estou falando da minha cidade. A gente chega no século XXI, quando a gente fala de ciclo, o ciclo tem seus desafios? Tem. Mas a gente está falando de aprendizagem como processo. Aí a gente fala, não, antes era melhor quando era série. O fracasso dos alunos agora é porque eles têm um processo continuado, porque não está podendo reprovar. E a gente está aqui, o objetivo da escola é reprovar. Reprovar é consequência da gente não conseguir que ele aprenda, mas a gente está ali para ensinar. A gente tem que descobrir como não reprovar. E não querer voltar para reprovar. Não é? Então, assim, ciclo. Então, como é que eu vou querer retrocesso? A gente está lá nesse embate agora. A gente está lá nesse embate, né? Foi uma moção que veio da Câmara de Vereadores, um vereador que disse, não, temos que botar para reprovar os alunos. Isso sim vai melhorar a educação. Então, a gente está lá lutando por isso, né? Vamos trazer eles aqui também para ver a educação integral, né? Como é que a gente não reprova? Vamos fazer a educação integral. Então, a gente tem que estar disposto, estar aberto a mudanças. Concordam comigo? Aquela coisa, né? Eu sou da terra da Gabriela. Jorge Amado, né? Ilhéus. Quem conhece Ilhéus? Pois é, né, gente? Conheçam. A gente vai ter encontro em Ilhéus de financiamento, né? Com o pessoal da Fineduca. Mas vamos lá. Lá na coisa da Gabriela tem assim, eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Então a gente tem que romper com essa coisa de eu nasci assim, ou eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Está aberto a mudanças. E sim, não é fácil mudar, não. Mudar às vezes mexe com nossos brios, com as nossas inseguranças, não é verdade? Com as nossas fragilidades. Mudar não é fácil. Isso até na vida de um modo geral, né? Tem gente que às vezes está numa coisa que não dá certo, mas não quer mudar de jeito nenhum e fica insistindo, né? Então a gente precisa estar aberto a mudanças, né? E aí vamos seguir um pouquinho adiante. Para estar aberto a essas mudanças, Andréia, a gente precisa entender a necessidade das políticas públicas. A gente vive um momento, um pacto federativo que, sim, nós temos políticas públicas, é papel do Ministério da Educação coordenar a Política Nacional de Educação, é papel da Secretaria de Estado de Educação se comprometer com os municípios. Então, nós precisamos das políticas públicas macro. Mas também nós precisamos entender o papel do município. Qual é o papel do município?
todo mundo que está aqui, até Fabrícia ainda está ou já foi? O papel do município é atuar na educação infantil e no ensino fundamental. Não é que o município vai dizer assim, ensino médio não me interessa, mas ele não tem a atribuição constitucional de garantir ensino médio. É educação infantil e ensino fundamental. E isso vai ter impactos no ensino médio em toda a trajetória escolar. É por isso que a gente precisa estar unidos e apoiar os municípios nessa etapa. É a etapa, eu diria para vocês, mais complexa. A etapa da educação infantil, ela não é complexa só do ponto de vista do financiamento. Ela é complexa também do ponto de vista da oferta. Nós tivemos, né, um encontro com o Ministério da Educação há 2 semanas atrás, lá em Salvador, falando das novas diretrizes da educação infantil e que todos os municípios vão precisar fazer as suas e se adequar. Vou falar sobre isso daqui a pouco. A Resolução 2 de 2024, que muda a educação infantil do ponto de vista do atendimento, da qualidade, da equidade, que a gente vai precisar orientar os municípios aqui do território para ter as suas. Então, assim, precisamos das políticas, mas o município tem o seu papel. O Ministério da Educação é o indutor. Não por acaso eu coloquei as políticas, o município no meio e o Ministério da Educação. Mas o protagonista da educação infantil e ensino fundamental, essa etapa da educação básica, é responsabilidade do município. Mas não dá para o município fazer sozinho. Numericamente, é a etapa maior de atendimento e dos desafios também. Lá no encontro, Andréia, da educação infantil, você estava? Do Ministério da Educação, alguém estava daqui? Lá no encontro da educação infantil, os dirigentes disseram, o representante dos dirigentes, como é que a gente pensa uma educação infantil que não pode ter só um professor, precisa do professor, precisa do profissional de apoio, e numericamente, quantitativamente, o Fundeb não é compatível com isso. Então, isso tem um desafio no financiamento. Mas também não dá para o município dizer, não vou garantir porque não tem financiamento. E como é que o município se movimenta sobre isso? Por isso que nós todos aqui temos que entender de políticas públicas. Senão a gente não entende a engrenagem do funcionamento da educação municipal. O Conselho de Educação tem que entender de políticas públicas. Porque não é só fazer resolução, não é só ir na escola e cobrar. A gente precisa entender essa engrenagem e a gente se movimentar na engrenagem. Entender também a legislação educacional. A educação é um direito, está na Constituição, está na LDB, estão nas diretrizes complementares. E aí? A gente só pode fazer na educação o que está permitido na legislação. Pode fazer mais, mas não pode fazer menos. E tem gente fazendo menos, ofertando menos matrícula, ofertando menos currículo, né? Tem gente garantindo menos, inclusive dias letivos. Eu fiz um estudo da garantia de dias letivos na Bahia toda, mas eu separei o território. São 200 dias letivos no mínimo. E quero dizer para vocês que a gente não está garantindo. Alguém pode dizer, não, meu município garante. Quando a gente vai estudar direitinho o que é dia letivo, tem gente garantindo com turnão, com aulão, tem gente garantindo remoto, como era na pandemia. Tem gente garantindo, fazendo aula, reunião. Às vezes a gente não está garantindo o mínimo. Mas também quero dizer a vocês que eu não vim para aqui para julgar nenhum de vocês. Mas aqui é um desafio, né? Como é que a gente vai fortalecer se a gente não está garantindo o mínimo? É só para cada um pensar. Né? Onde é que pega em vocês isso que eu estou dizendo? Mas a gente aqui não nos interessa só dizer assim, aqui cumpre, não, ali, sim, ali, não.
É como a Andréa está dizendo. A gente tem que sair daqui com um compromisso de dizer, olha, o mínimo não pode ser descumprido, em absoluto. A importância da escola, a questão da escola cidadã, né, a questão da cidadania, está todo mundo agora preocupado com a alfabetização, mas a gente devia estar preocupado sempre, preocupado com a oferta da educação infantil, né? Sabendo o quanto faz diferença na vida dessas crianças não ter o acesso à escola. Então, a gente precisa reafirmar a importância da escola, mas entendendo a diversidade desses atores. O que é a criança de 0 a 3, o que é a criança de 4 a 5, o que é a criança que está no primeiro e segundo ano, mas é criança. Ah, eu vou pensar a alfabetização, ela agora acabou esse negócio de brincadeira. Não, ela continua sendo criança, mesmo estando no primeiro ano ou no segundo ano do ensino fundamental. Então, a gente tem que pensar essa perspectiva do que é essa primeira infância, como essa primeira infância se conecta com a escola, mas também não pode pensar essa escola como uma ilha, como essa escola conectada com toda a comunidade educacional, com as famílias, com o território de um modo geral. A gente precisa desencastelar a escola e trazer a escola para essas outras experiências, né, que vocês têm feito aqui com a política de educação integral, né? Mas vamos lá. Então, a gente precisa pensar a importância da educação na escola e para além da escola, porque é você pensar essa contribuição para a sociedade como um todo. Se eu tivesse que perguntar aqui, vocês me responderem, a gente educa para quê? Por que será que o pai vai e matricula o filho na nossa escola, com 4 anos, na pré-escola? Ou que ele busca a creche, né? Que não é para ser só o lugar de guardar a criança, porque o pai vai trabalhar. A gente precisa começar a ressignificar e a destacar a importância da creche para o desenvolvimento da criança, para a criança como sujeito de direitos. Então, essas questões todas, gente, elas compõem o que eu chamaria esse mosaico de grandes desafios para a educação no território, não só no território de Irecê, mas no território baiano. Eu acho que se eu for para qualquer outro território, a gente vai dialogar sobre os mesmos desafios, com gradações diferentes, mas sobre os mesmos desafios. Quais são as articulações que precisam ser feitas? Eu sempre converso com os conselhos. Se a gente chegar no lugar e perguntar, André, quem são seus parceiros? Chegar para um professor e perguntar, quem são seus parceiros? Chegar para o conselho e perguntar, quem são seus parceiros? Tem gente que não tem parceiro. É porque é ele sozinho. Ele nunca parou para pensar, ou não levou muito a sério que ele precisa de parceiros, que não dá para o professor ir sozinho, não dá para a secretária ir sozinha, não dá para o conselho ir sozinho. Tem conselho que diz assim, mas ninguém valoriza o conselho. Aí a gente está muito para dentro. A gente às vezes está muito bem resolvido para dentro, no nosso mundinho. Como diz a música, né? Aqui nesse mundinho fechado, está tudo bem. Mas ninguém conhece esse nosso mundinho fechado. O gestor escolar, muitas vezes, ele só lembra da comunidade quando tem uma festa ou alguma coisa, que ele quer fazer alguma campanha. Será que a gente tem, dentro da nossa escola, uma lista de quem são as lideranças locais? Lideranças de um modo geral. Quem são as lideranças do seu bairro, do bairro onde está tal escola? Para a gente saber, esses são meus parceiros. Não são só os pais dos alunos. Às vezes a gente nem considera os pais como parceiros. E o conselho? Às vezes o conselho não sabe quem são as autoridades com as quais ele poderia. Será que os conselhos eles estão
unidos entre si, nós temos minimamente uma reunião ampliada, reunindo CAI, CACS e CME, a cada 3 meses, que é o mínimo que eu entendo como necessário, ou é cada conselho fazendo o seu pedaço? Eu estou trazendo aqui para vocês, que eu acho que eu não tenho que dar lição para vocês do que é que vocês têm que fazer. Porque vocês sabem o que fazer. Talvez eu estou tocando em pontos que a gente vai naturalizando tanto, que a gente chega e quer fazer. Aí o diretor, não, ele sozinho. Né? Tem gente que na festa de São João, de cortar a bandeirola, aí dançar quadrilha, é sozinho. A gente não consegue mobilizar as pessoas. Quem são os meus parceiros? E quem eu chamo para o quê? Não é só chamar para vir assistir, todo mundo acha bonito e vai embora. Tem que entender que aquilo é trabalho. Trabalho pedagógico, é resultado de todo um esforço coletivo. Então, não dá para ir sozinho. Então, tem que fazer articulação. Por exemplo, eu não consigo articular esse território se não for com a Andréia. Se não for com Larissa, lá de João Dourado, que é nossa representante aqui, junto com Ênia, que é grande liderança. Então, não dá. Ou a gente faz todo mundo junto e vê com quem é que está com você. Se você descobrir que está sozinho, tem que mudar logo isso. Porque você não vai longe, não. Tem gente que quando você chega e fala assim, eu estou exausta. Estou sozinha, ninguém faz nada comigo. Às vezes é a gente que não está, né? Então, é só um ponto importante para a gente. E falando em parceria, olha, tem algumas articulações que são possíveis, que elas não estão na ordem do dia, mas a gente não pensa. Eu, por exemplo, eu já fui diretora de escola. Eu queria saber quem eram os comerciantes locais, quem era o padre, quem era o pastor, né? Quem era o presidente da associação de moradores. Do mesmo jeito que eu, como eu tenho que ter uma lista de quem são as autoridades da Bahia, de quem são os conselhos de educação. A gente também tem que ter isso, os contatos, quem é quem, gente com quem eu posso contar. Mas é contar para pedir, é contar inclusive para protagonizar, para ouvir, para fazer uma escuta, ajudar a entender por que está dando errado numa escola, por que será que tem uma escola que está sendo muito atacada, que todo dia alguém entra, um dia é para pegar merenda, outro dia destrói o computador, outro dia... E a gente fica buscando respostas dentro da escola, só entre a gente, e com o BO que a gente faz. E, às vezes, o BO é muito mais ampliado, então a gente precisa conversar com as pessoas. Quem a gente está chamando para conversar? Com quem a gente está dialogando? E outras são necessárias, não dá para não conversar com a secretaria. Não dá para a secretaria não conversar com a escola. Eu já cheguei em município, André, que o presidente do conselho disse, olha, não mande eu conversar com a secretária que eu não consigo nem olhar para a cara dela. Aí ele disse para mim assim, eu disse, saia do conselho. Você não pode ser o presidente do conselho. Se você não tem condições de dialogar, é a mesma coisa como também já teve secretário que ligou, Giovânia. Como é que a gente faz para mudar a presidente do conselho? Porque essa que está aqui, minha irmã, não consigo falar com ela, não. Eu falo, não pode mudar só porque você não consegue falar. Então, nem uma coisa nem outra. A gente está ali representando um coletivo e precisa dialogar com as pessoas. Dialogar com as mães, com os pais, um com o outro. Imagina uma diretora que não gostar de uma professora e disser, naquela sala eu não vou. Não dá para a gente fazer isso. Né? Então, a gente precisa se articular. Aí vamos indo aqui... Falar rapidinho de conselho. Pode passar para mim aí, isso. Gente, eu sei que é um assunto que às vezes as pessoas não gostam muito de falar. Mas todos nós, da escola à secretaria, precisamos entender de conselho. Estou olhando. Entender de conselho, né? A partir da Constituição de 88, os conselhos eles passam a ter um papel diferenciado
na estrutura do sistema de educação. Eles passam a ser órgãos de Estado, de controle social, e está na mediação entre sociedade e governo. O conselho ele não é nem a favor do governo, nem contra o governo. O conselho não é o lugar de fazer política. Tá certo? O conselho não é para apoiar, nem para prejudicar o governo. O conselho é para ajudar a construir o trabalho de educação. E aí, tudo aquilo que for favorável, que for legal e que vá contribuir para a educação municipal, o conselho precisa estar apoiando e fortalecendo. O conselho é esse lugar de exercício da participação do cidadão, porque o conselho representa a sociedade. Por isso que o conselho tem que ter representantes de governo, representantes de pais, representantes de estudantes, representantes das escolas, do sindicato. Um conselho precisa ter todas essas representações da sociedade civil e do governo. Até da própria gestão da prefeitura é preciso ter representação no conselho. Porque é o lugar plural das discussões e das tomadas de decisões. E essas representações precisam estar ativas. Não é? Às vezes um conselheiro diz assim, eu tenho aqui uma carta na manga. O conselheiro não tem que ter carta na manga. Tem que ter carta na mesa. Carta na mesa no sentido de discutir, dialogar, para resolver os problemas da educação. Porque o nosso foco é o direito do cidadão. Isso vale para todos nós que estamos aqui. Essa articulação precisa ser feita. Nós tivemos a semana passada, vocês viram aqui, né, o que vocês participaram, uma grande ação com o Ministério Público, visitando as escolas. Mas não é visitando para judicializar. É visitando para a gente tentar entender o que é que está acontecendo. Onde estão os problemas, como é que está funcionando as escolas. O pessoal aqui participou, não foi, gente? Núbia, Irecê participou, o povo daqui participou, Ênia participou, né? Aí falar com o Ministério Público. O Ministério Público é parceiro da UNCM, mas não é para judicializar os dirigentes. Se eu estou desapontando alguém, peço desculpas. A nossa parceria com o Ministério Público é inclusive para fortalecer os dirigentes. Porque os dirigentes também, às vezes, querem fazer alguma coisa e não conseguem fazer. Às vezes o dirigente até quer, mas não consegue fazer. A gente está falando de administração pública. E tem seus limites. Então, o nosso trabalho com o Ministério Público é menos judicialização e mais compromisso. Por que a gente não quer judicialização? Porque o processo judicial, tem gente que gosta, né? Às vezes um conselho me diz, olha, esse ano nós protocolamos 100 denúncias. Eu falei, para mim, o sucesso do nosso trabalho é quando a gente não precisar protocolar denúncia e a gente conseguir resolver. É claro que chega um momento que, se não der, para não pecar por omissão, a gente precisa. Mas não é esse o nosso objetivo. Então, a gente visitou as escolas para dialogar com os dirigentes. Então, é esse o nosso trabalho, né? De, em nome da sociedade, fazer uma representação. Uma representação que é de Estado. E aí, pode passar adiante, por favor. Então, o Conselho contribui para o diálogo entre a administração, ampliação dos espaços democráticos e fortalecer a transparência, porque também é um órgão de fiscalização. Mas eu digo também, Andréia, que um conselho que tem funções consultiva, deliberativa, de mobilização, de acompanhamento, normativa, se ele faz muito bem as outras funções, a de fiscalização ela já está incluída. A gente não precisa sair um dia só para fiscalizar. A gente já vai estar tão envolvido no processo que a fiscalização ela perde a força.
Entende o que eu estou dizendo a vocês? Eu estou com meus colegas conselheiros aqui. Quero até agradecer aos dirigentes por terem trazido, vindo junto, né? Secretaria e conselhos sobre isso. Mas vamos passar aqui que eu quero chegar. Pode passar. Eu vou pular as duas próximas. Pode passar que isso eu já falei. Pronto, deixa aí. Um conselho de educação é um órgão voltado para garantir um direito de cidadania. O direito à educação. Se a educação vai mal, não vamos dizer que é só da secretaria, não. Ou só o professor. A gente que é conselheiro precisa pensar assim, eu estou fazendo o quê? Eu, enquanto conselho, não é o presidente sozinho. Aliás, precisamos romper com essa coisa de que o conselho é presidente e o presidente é o conselho. O conselho é o pleno, é o coletivo. Tem conselhos, gente, que quem relata o processo? O presidente. Quem faz a resolução? O presidente. Quem vai visitar a escola? O presidente. Tem alguma coisa errada no conselho. Os conselheiros precisam se comprometer. E o primeiro desafio do presidente é fazer com que os conselheiros se comprometam. Aí não vai para a reunião, não participa de processo, não faz relato, não faz nada. Aí fala, não tem tempo. A gente sabe que o trabalho do conselheiro é um trabalho de relevância social. Ninguém ganha dinheiro, né? São poucos. Algum município aqui tem jeton para o trabalho do conselheiro? Ibipeba tem jeton? Cadê? América Dourada, Ibipeba, então, são poucos os conselhos que têm jeton. A maioria dos conselhos tem trabalho absolutamente voluntário. É um trabalho que você assume, aí você fala, mas é voluntário. Mas você aceitou ser conselheiro. Eu sou professora da universidade, sou conselheira. Eu não falto uma reunião do conselho. Viu, Enia? Eu não falto às reuniões do conselho. No meu conselho, eu sou presidente da Câmara de Legislação e Normas. Eu relato o processo, eu participo de tudo. Eu participo. Então, quando a gente aceita ser conselheiro, tem que assumir a responsabilidade. Qualquer conselheiro, não é só o presidente. Um presidente de conselhos não é para carregar o conselho nas costas. Não dá. Agora, o conselho também, né, gente? Pode passar aí para mim, por favor? Precisa de condições de funcionamento. Pode passar? Condições concretas de funcionamento. E aqui, André, eu queria pedir o seu apoio. Pedir o apoio também de Elizabeth, que é vice. De todos os dirigentes que estão aqui. Queria que vocês fizessem um exercício. O que seria de você, sendo secretária de Educação do seu município, tendo como elemento de trabalho só o decreto de nomeação? E você perguntasse, onde é a sede da secretaria? Não tem. Preciso de um carro para visitar as escolas? Não tem. Preciso de um papel ofício? Não tem. Quer participar de um evento de formação? Não tem diária para você. Como vocês conseguiriam fazer o trabalho? Eu tenho feito esse exercício com os dirigentes. Como é que você entende que o órgão de Estado do seu município pode trabalhar sem nada? Sim, colegas, tem conselho que não tem nada. Tem conselho que não tem nada. Tem conselho daqui, inclusive do território, que diz, professora, o conselho eu carrego debaixo do braço, que é uma pasta. Não tem mais nada, não. A gente não pode ter conselho assim. Então, ali é o mínimo. Ah, tem equipe técnica. O conselho tem que ter uma equipe técnica. Ah, mas eu não tenho condições. Ora, mas o conselho também não vai poder responder às demandas da educação do município se ele não tiver condições concretas. Como é que o conselho vai fazer o seu trabalho?
Aí, Giovânia, quantas pessoas têm que estar disponibilizadas? É o município quem vai tomar essa decisão. Qual é o tamanho do seu município? Qual é o tamanho da demanda? Qual é a sua condição agora? Eu já começo dizendo assim, olha, não tem nenhum, precisa ter um. Não tem um secretário executivo, o conselho não pode estar fechado. O conselho não pode estar fechado. Onde se entrega os documentos do conselho? É na casa do presidente? Documento público? É na secretaria? Secretaria não é conselho? Onde se entrega quando o conselho não tem sede? Onde um diretor de escola vai entregar os documentos da autorização de escola que ela tem que entregar no conselho? Em qual endereço? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Precisa ou não precisa? Um secretário de educação não conseguiria fazer um trabalho ele sozinho, com o decreto na mão só. Não conseguiria. O conselho também não consegue. A gente já tentou pactuar com o Dime, já pactuou 2 vezes. Com o Anderson ainda não. Olha, as condições mínimas para todos os municípios da Bahia. Mas a gente não conseguiu. Então agora nós vamos fazer pactuação por território. Aí o território, não sou eu que vou decidir. Aí numa próxima reunião do território, a Andréa conversa. Qual é a pactuação mínima que a gente pode fazer para o nosso território? Tipo, nenhum conselho do território vai ficar sem ter um secretário ou um técnico. Aí vocês que vão dizer para a UNCM, a gente vai poder pactuar isso. Ou não. Porque a UNCM não determina para o município, tá, gente? A UNCM não manda nos municípios. A UNCM orienta, dialoga, cobra, mas não manda nos municípios. Os municípios têm sua autonomia. Mas vamos lá. Vocês viram aqui o que é que a gente precisa. Aí, semana passada, que a gente visitou as escolas, comecei a receber, professora, pedimos o transporte, o secretário disse que não podia. Que não tinha, que só mês que vem, só em outubro. Aí o Ministério Público mandou um ofício e o secretário liberou. A gente fica sem saber. A gente quer que um agente externo, não é, diga para a gente, porque a gente não conseguiu conversar. Então, e deu certo, viu, gente? Nós visitamos quase 1000 escolas em uma semana. Um trabalho aí feito por vocês, conselheiros, com o apoio das secretarias de educação. Não foi por mim, não. Foram vocês que fizeram. 5 escolas, 10 escolas, 20 escolas. O povo aí fez e continua até quinta-feira, né, as visitas. Então, vamos lá. Para ir encerrando aqui, para vocês irem para as perguntas, eu vou pedir ao meu colega que coloque para mim aqui, assim, principais desafios para os conselhos. Para vocês entenderem o tamanho do trabalho dos conselhos. E o que está no planejamento dos conselhos. Pode passar, Nelson, por favor. Pode passar. Aí. Um conselho precisa participar no monitoramento dos planos. É obrigação do conselho. O conselho precisa fiscalizar a aplicação dos recursos da educação. Ah, mas é o CACS-Fundeb? Mas o representante do conselho também está no CACS-Fundeb. Então, o conselho participa dessa ação. Fiscalizar, avaliar e também sobre o plano plurianual, o PPA. Quem aqui que é conselheiro participou do PPA? Está rolando, né? Já aprovaram semana no meu município, já aprovaram. Quem participou do PPA? Conselheiro. Perdeu uma grande oportunidade. O que será que tem no PPA do seu município sobre recursos para o conselho? Talvez não tenha nada. O que será que tem no PPA do município que tem a ver com as grandes demandas da educação no olhar do conselho? Nós temos que participar do ciclo orçamentário. Perdemos aí um bonde da história, né? De não termos sido convidados e de também não termos pedido para nos
convidarem. Então, precisa participar do ciclo orçamentário, tá? O que mais que um conselho precisa fazer, pode passar? Emitir pareceres sobre questões de interesse da educação municipal. Vai ter educação integral? Precisa das diretrizes do conselho. Vai regulamentar a questão da avaliação? Precisa da diretriz do conselho. Vai incluir uma mudança curricular? Precisa do parecer e da diretriz do conselho. Não pode fazer alterações no sistema sem a manifestação formal do Conselho de Educação. Então, vejam que o conselho, ele responde a demandas que é da educação municipal. Por isso que ele precisa de estrutura. Como é que você vai digitar um parecer se você não tem um computador no conselho? Ah, mas eu tenho o meu em casa. Ninguém é obrigado a levar o seu notebook para o conselho para poder fazer o conselho funcionar. A gente leva, mas a gente não é obrigado a fazer isso. Lá tem que ter um equipamento do conselho. Estou pedindo muito não, né, Andréa? Porque assim, quer mandar um convite de uma reunião. Cada um vai sair daqui e pensar o que é que tem de urgência no seu conselho. Também eu queria já fazer uma observação. Não cheguem lá também dizendo agora a gente quer tudo, porque não é possível. Mas assim, um conselho aqui que não tem nada, o que é mais urgente ter? Se vocês me perguntassem, eu diria para vocês, a primeira coisa que um conselho precisa ter é sede, é endereço. É uma casa dele, diz assim, ó, aqui é o meu endereço. Porque a maioria dos conselhos são sem teto. Não tem endereço. Então, mas o que é essa sede? Porque eu não vim aqui para trazer problemas. Eu vim aqui para ajudar. A sede não precisa ser um lugar com tudo o que a gente já queria. A sede pode ser uma sala, pode ser uma casa dos conselhos, ou pode ser uma grande estrutura. Isso depende das condições. Nós estamos tratando, né, Larissa, de financiamento público. Não dá para o secretário dizer aqui, vou pegar do meu dinheiro e montei aqui a sede. De onde é que vocês vão começar? Discutam com o dirigente. O que é que não tinha que vai ter? Já tem a sede, mas não tem um notebook. É possível ter um computador de mesa? Não sei. Ou já tem a sede, mas não tem equipamento? O que é que vocês precisam ter? Só para vocês, lá na minha cidade, eu já fui presidente do conselho. Uma vez que eu fui presidente do conselho, não tinha nada. Eu fiz reunião do conselho na praça da cidade. Quando eu fiz a reunião do conselho na praça da cidade, a coisa começou a ser olhada diferente. Eu falei, não, tem que reunir o conselho. Mas aí foi mudando, e hoje nós temos uma sede que não é a melhor do mundo, é um espaço que é alugado, mas é um espaço que tem salas de reuniões, tem sala do corpo técnico, nós temos 4 técnicos, nós temos secretário executivo, mas nós também lá temos tem lugar para formação, mas lá nós também temos os nossos desafios. Às vezes quebra o ar-condicionado, leva 6 meses para consertar, mas a gente tem um lugar para ficar. Pior do que ter um lugar que você ainda precisa estruturar é não ter lugar para ficar. Então, gente, quem não tem casa, vamos ver como a gente consegue ter um espaço dentro das condições que a prefeitura, no momento, tenha condições de viabilizar. Às vezes tem, gente, uma sala em algum lugar que pode ser organizada, mas tem que ser sob o domínio do conselho, né? Tem que ter um armário para botar os documentos, não pode levar documento para casa. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que não pode levar documento público para casa. Então, a gente precisa dessas questões. Vê como é que vocês resolvem, eu espero ajudar.
Se algum secretário, algum conselheiro precisar de ajuda para a gente orientar um pouco de onde pode vir recurso para isso, se é legal fazer aquilo, há um que me pode ajudar. Entendeu? Agora, há um que me não vai dizer aqui a vocês, olhe, chegue lá e diga que só continua no conselho. Não. A gente tem que ajudar a construir esse processo. Aí eu vou exatamente para o final. Esse slide, viu, Enia? E vai ficar aí para vocês. Eu quero ir para o final, onde tem assim, desafios e urgências. Para fechar. Aqui fala da autonomia, né, da participação, já falei dessas coisas. Desafios. Quais são os grandes desafios e as perspectivas? Vamos passar. Pode passar. Pensar os resultados da alfabetização. Eu dei uma olhada em todos os municípios aqui de Irecê. Não é dos territórios que está numa situação pior. Mas eu queria muito ir na linha do que a Andréia falou. Temos um problema comum. A Bahia teve, né, um resultado insatisfatório para nós na alfabetização. A alfabetização é uma das etapas fundamentais para a construção da trajetória escolar. O que é que a gente pode fazer sobre isso? O que é que a gente pode fazer no sentido da escola, da valorização da escola, dos alfabetizadores, do diálogo com a universidade? Porque é isso que o governador fez, de chamar todo mundo para esse grande pacto. Mas nós precisamos construir pactos locais. Então, o que é que a gente vai fazer em Irecê, em Ibititá, em João Dourado? Qual é a nossa urgência sobre isso? Então, mais do que a gente chegar aqui e mostrar, dizer, olha, o meu foi X e o seu foi Y, isso não interessa, não. Interessa é a gente chegar lá e ver qual foi o meu resultado. E se tem um coleguinha do lado que foi bem, o que é que custa o secretário, o conselheiro, dizer, o que é que você acha que deu certo no seu município? Esse diálogo a gente precisa fazer. Essa é uma urgência importante. A questão da alfabetização. Acho que hoje na Bahia está colocado como o problema número 1, né? A prioridade a ser resolvida. Mas eu não posso pensar isso sem pensar a recomposição das aprendizagens. Alguém vai falar, ah, meu Deus, isso aí é da pandemia. Não é não, gente. A pandemia deixou impactos de médio e de longo prazo. Nós estamos vivendo esses impactos. Então, a gente precisa entender que recompor a aprendizagem não é dizer que a gente fracassou, não. É a gente entender que houve um processo que foi interrompido dentro da sua regularidade e isso impactou. Por melhor que a gente tenha feito, não foi o suficiente. Então, nós temos que recompor a aprendizagem. A escola precisa discutir sobre isso. O conselho precisa orientar sobre isso. A secretaria precisa estar atenta. Qual é a outra grande urgência? Revisão dos currículos municipais e PPP das escolas. Sobre isso, eu quero fazer até uma observação rápida. Nós fizemos lá os currículos, os DCRMs, né? Os currículos dos municípios, Enia, ali com a Undime, com todo o protagonismo da Undime durante a pandemia. Ali era um momento, agora está em outro. Tem coisa a ser mudada. Tem legislação nova nacional que precisa ser considerada. Tem a questão da educação integral, que chegou com toda a força como política. E isso não foi contemplado o suficiente nos DCRMs. Então, eu queria propor a Andréia a gente fazer um grande movimento com relação aos currículos municipais e, consequentemente, os PPP das escolas. Até diria a vocês, a gente só deveria ir para os PPPs depois da revisão dos currículos. Vocês estão entendendo, né? Porque daqui a pouco a gente muda a PPP da escola e vem um currículo novo. Eu acho que o nosso olhar agora é o olhar dos currículos municipais. Mas não pense isso para fazer em 30 dias, não. Comece isso como uma obrigação da agora, de 2025, e um planejamento para ver como é que isso se concretiza.
É um recado que eu estou dando também aos conselheiros, tá? Os DCRMs. Atenção ao novo Fundeb, as complementações de recursos, né? A questão da qualidade e equidade. Não vou falar sobre isso, porque eu sei que à tarde a gente vai falar também sobre essa questão dessas adequações do município. Tem município perdendo dinheiro, porque não se adequou, porque não está fazendo matrícula correto, porque não está declarando no censo correto. A gente precisa se preocupar com dinheiro. Porque se eu preciso de mais coisas e de mais recurso, como é que vai perder? Eu tenho feito aí uma análise do quanto os municípios estão perdendo. Se depois a Andréa quiser, para que eu mande, ela dialogue com os... Eu sou especialista em financiamento, tá? Na universidade. Então, dizer para que o secretário esteja atento, a gente não pode perder recurso. Qualquer recurso que não venha ou do recurso obrigatório ou das políticas que são de transferência voluntária, vai nos fazer falta. Então, a gente precisa entender sobre isso. Então, tem município perdendo dinheiro. Calendário letivo, já falei sobre isso. 200 dias é o mínimo e queria esclarecer. Educação infantil são 200 dias. Eu recebo todos os dias consulta dizendo, olha, alguém me disse que educação infantil não é obrigado. Então, não é alguém que lhe disse, nem eu que estou dizendo. A gente vai no artigo 31 da LDB e vê que é obrigatório. É obrigatório os 200, é o mínimo de 200 para toda a educação básica. É a frequência. Pronto. Eu estou falando dos 200. Então, a obrigatoriedade da frequência é que muda. Até porque a educação infantil ela não é obrigatória como condição para ser matriculado no primeiro ano, porque é uma questão etária mesmo. Mas os 200 dias, sim, é obrigatório. Está nas regras comuns. Se alguém tiver dúvida, vai no artigo 31 e dá uma olhada. Tá certo? É mínimo de 200 dias, tá? É porque eu recebo todo dia consultas de natureza legal. E tem gente que quer convencer o outro do que está na lei. Eu falei, não, gente, vai na lei, porque está lá. Não tem uma outra lei maior do que a LDB, a não ser a Constituição, né? Autorização e renovação de escolas, para regularizar as escolas. Aí que não sei como é que está o movimento aqui em Irecê, se a escola não era tempo integral e ela tem que ter uma nova autorização. Porque se você não tiver, isso impacta os seus recursos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, nós precisamos autorizar todas as escolas. As escolas do campo precisam estar autorizadas, é o conselho que autoriza. Mas quem faz o processo e manda é a escola. Quem demanda da escola que faça isso é a secretaria. Entende? A secretaria demanda das escolas, a escola prepara o processo e encaminha para o conselho, com todos os documentos. Bom, temos mais essas urgências. Quem não é sistema, criar sistema. E aí tem alguns municípios aqui que pensam que não são sistema, mas são. É porque às vezes a gente chega na secretaria ou no conselho, ninguém nunca falou do sistema. Não, aqui não é sistema. Mas tem uma lei lá atrás, que quem aprova o sistema é a Câmara de Vereadores. Às vezes a gente não procura no Diário Oficial, antigo lá, e a gente diz que não é sistema e a gente é. Então, a partir dessa minha vinda aqui com a Andréia, nós vamos sempre montar um espelho do território e mandar para a Andréia. Andréia, tais municípios aqui não são sistema. Bora lutar para ser sistema. Porque ser sistema é ter autonomia, poder tomar suas decisões, aprovar seu currículo, autorizar suas escolas. Então, não dá para um município... Todo mundo devia ser sistema desde 88. E a gente está em 2025 e diz, não sou sistema. Entende? Assim como para o conselho ter sua sede é importante, para o município ser sistema é fundamental. A questão dos conselhos, segurança nas escolas,
que é um assunto que a gente tem discutido muito, a questão do CISI, é um assunto que tem que estar na ordem do dia, mas para a gente criar uma cultura de paz. A gente não pode pensar a violência só quando acontece alguma coisa. Ou então dizer, aqui, graças a Deus, não teve nada, não tenho que me preocupar com isso. Tem sim. Não é que a gente tem que ter escolas acolhedoras, escola como lugar que protege, né? A questão da diversidade, do respeito às diferenças, de implementar a questão contra o bullying, tudo isso tem a ver, né, com a pauta. A questão da educação antirracista, não, da criação dos conselhos escolares, é um outro desafio. Não pode ter escola sem conselho escolar. E nós estamos implantando uma pauta agora da criação do Fórum de Conselhos Escolares, que é obrigatório pela LDB desde 2023. Educação antirracista, que é a pauta da equidade. A Undime está com um planejamento forte sobre isso. A questão da adequação da Resolução 2 de 2024. Aí eu já posso dizer, nenhum município aqui está com resolução de educação infantil adequada à Resolução 2 de 2024. Aprovou quando? Ah, tem? Não. A Resolução 2 de 2024 do Conselho Nacional de Educação precisa ser regulamentada nos municípios. O nosso planejamento, conselheiros, é até novembro. É até novembro. Tá certo? Até novembro, a UNCM vai estar orientando para que todos os municípios tenham a política de educação integral em tempo integral, que vocês vão ter a palestra à tarde, e o monitoramento dos planos ainda vigentes. E para que a gente possa encerrar esses desafios, essas perspectivas, eu gosto muito dessa fala da professora Alda Pepe, quando ela diz o seguinte: nós estamos em um tempo propício a revisões, renovações de compromissos e intenções. Eu acho que é isso que a gente fez aqui hoje. Revisar algumas coisas que a gente já sabia, renovar alguns compromissos e intenções. Mas a gente tem que fazer com que a intenção se torne verbo, se torne ação. Se a gente não fizer isso, a gente não vai fazer aquilo que a professora Alda disse: estruturar a escola para atender a essa pessoa integral. E eu quero encerrar mesmo aqui com vocês, dizendo, nada disso que eu falei fará sentido se a gente não voltar o nosso olhar para a escola. É a escola a unidade principal desse processo. É lá que as políticas públicas vão se materializar, é lá que as diretrizes do Conselho precisam ser implementadas, é lá que está o estudante que precisa aprender, e é lá que está o professor, que é o mediador de todo esse processo. Então, eu espero contribuir com vocês para que a gente fortaleça a educação no território, mas eu preciso que vocês entendam que o Conselho Municipal de Educação é parceiro estratégico, fundamental nessa tarefa. Por isso que eu quero muito lhe agradecer esse momento. Obrigada. Bom, nós teremos ainda alguns minutos, professora Gilvânia. Caso, uns 15 minutos, caso alguém tenha dúvidas, queira, né, perguntar, a gente abre, né, deixa esse espaço. Depois nós vamos avisar o seguinte: lá no grupo da Undime, vamos colocar lá, acho que a Marisete vai colocar o endereço da Escola Parque, caso, né, não conheça, não sabe onde fica, tá bom? Então a gente abre aqui. Quem quer falar? Oi. Alguém gostaria de perguntar ou de contribuir? Falei demais, não foi? Vocês entenderam tudo? Não, alguma contribuição, gente? Mas deu para vocês? Ali, ó. Conceição, né? Mais uma vez, professora Gilvânia,
Agradecer pela belíssima contribuição no dia de hoje. Dizer que, quando iniciei esse processo como presidente do Conselho Municipal de Educação de Presidente Dutra, eu entrei cega e com muitas preocupações. E dizer que a sua fala hoje, ela sintetiza o seu ser, que a sua contribuição para cada um de nós é algo tão gigante e, ao mesmo tempo, de uma simplicidade gigantesca. Ouvimos tanto hoje que poderiam ser puxões de orelhas e não foram puxões de orelhas. Foram sinalizações importantes que a gente sai daqui, não só nós conselheiros, como também os dirigentes municipais, pensando numa parceria mais forte para uma educação de qualidade, não só nas nossas cidades, mas em todo o território. E como a Andréia bem falou, é um compromisso comum de todos. E estava conversando com o Enia, que vamos sim fazer parcerias. E como ela tem disponibilidade de tempo, que é algo que eu já questionei quando respondo os meus questionários, que é algo que nos deixa com muita inquietude, o tempo que a gente não tem para se dedicar aos conselhos, para visitar mais as escolas, para contribuir mais com a Secretaria de Educação do nosso município. Mas nós vamos achar um tempinho para a gente visitar a Enia, porque ela tá já bem mais organizada e vai servir aí de exemplo para cada um de nós. E meu muito obrigado. Obrigada. Só queria aproveitar rapidinho para dizer, essa coisa de ter o presidente, ter a sua disponibilização, ela é um fato fundamental. Ou uma carga horária completa, como é o caso de Enia, ou uma carga horária parcial, dependendo das condições do município. Quero dizer a vocês que ter registrado em lei, ou na lei do CME, ou no plano de carreira, ou na lei do sistema, é importante. Entretanto, mesmo antes de ter uma lei aprovada, é possível, sim, liberar o presidente do conselho a sua carga horária. Da mesma maneira que, às vezes, o corpo técnico de uma secretaria ele é retirado das escolas, dos funcionários e tal, porque o conselho é órgão do sistema. Quando alguém me pergunta, Giovanni, o que é que dá legalidade a essa disponibilização? Eu falo a lei do sistema. Porque o conselho é órgão do sistema. Então, a pessoa não vai estar em desvio de função para um outro órgão que não seja um órgão da educação municipal. Então, o conselho é órgão do sistema, é possível e é legal. A UNCM tem uma diretoria jurídica que qualquer pessoa que tiver dúvidas jurídicas manda para a gente e a gente esclarece e orienta. Porque muitas vezes os dirigentes não fazem, não é por má vontade, às vezes não depende deles, às vezes é o prefeito ou a prefeita que não quer, às vezes ele não tem um parâmetro legal que lhe dê uma segurança para tomar aquela decisão, mas nós estamos à disposição para ajudar os municípios que puderem. Aqui, como referência, nós temos Andréia, porque a UNCM e o DIME resolveram fazer esse trabalho articulado. Tem Enia, mas tem Larissa também ali, que é a pessoa que vai cuidar de toda a nossa agenda relacionada aos planos de educação, tá? Na rede UNCM de acompanhamento dos planos. Mais alguém queira? Bom dia. Parabéns, professor, pela exposição. E tem uma pergunta referente à temática. Democracia e direito de aprendizagem. A democracia é o acesso, e a aprendizagem é o nosso direito de ter. Muitas vezes o acesso não garante a aprendizagem. Talvez essa questão não é uma questão de filosofia de educação, e se for, como que a gente, como conselho, pode interferir ou ajudar nesse processo?
Eu queria ver se tiver mais uma ou duas para a gente fazer e... Porque tem a coisa da visita, né? Que tem que chegar na escola. Eu sou Ênia e respondo já. Como é seu nome? Eduardo? João. Não é uma pergunta, é só um agradecimento, professora, pela sua fala. Ela é muito oportuna, muito importante, né, porque aqui no Irecê nós temos, né, esse direito garantido da disponibilidade. Quando a senhora perguntou o que é que um conselho precisa ter, é claro que, primordialmente, uma sede, mas ter um presidente, uma presidenta com disponibilidade e carga horária também faz diferença. Mas, infelizmente, muitas vezes a nossa própria classe não compreende a importância disso, né? Acha que estar afastado da sala de aula é um privilégio, é estar num cargo de confiança, né? É estar sendo recebendo assim, um prêmio da gestão, né? E não conhece os desafios que está por trás em assumir esse exercício, essa função. Então, me sinto muito, muito feliz, né, com tudo que a senhora trouxe, né, para demonstrar que é um desafio, né, também, e que é de suma importância, né, e que, antes de tudo, o que nós estamos fazendo é contribuindo para com a educação, né? O nosso papel, antes de tudo, é fortalecer a educação do nosso município. Então, eu me sinto assim, muito feliz, né, com suas palavras. Muito obrigada. Então, posso já encerrar aqui, Andréia? Você fala depois de mim, não? Você fala depois de mim, não, Andréia? Ou é pergunta? É para poder a gente... Né, o horário. Não, então, eu vou começar por Ênia e encerro aqui com você, porque eu acho que é uma síntese do nosso desafio hoje aqui. Mas quando Ênia diz assim, muita gente não entende o papel do conselho e acha até que é um prêmio estar na presidência do conselho ou trabalhando no conselho. Eu já ouvi muita gente dizer assim, eu estou tão cansado na escola, queria ir para o conselho, como é que eu faço para ir para lá? Mas o conselho não é lugar de descanso. Pelo contrário, né, como vocês sabem, é lugar de muito aperreio, como diz o outro. É bem complexo estar no conselho. Então, não é prêmio para ninguém estar no conselho. Eu digo, o nosso prêmio é o prêmio da relevância social do nosso trabalho. Mas não de que seja mais simples, também não é cargo de confiança. Mas existe esse equívoco, inclusive da própria gestão. Esse ano que foi um ano de eleição, e Núbia que acompanha aqui as alternâncias no conselho, nós vimos assim muita gente querendo mudar o conselho, que já tinha prometido o conselho, porque o governo que entrou prometeu que daria o conselho para fulano, né? Não aconteceu, isso é fato, isso não é uma... Infelizmente, e a gente tem tudo isso registrado, né? E a pessoa disse, não, você vai para o conselho. A pessoa tinha, como não tinha mais lugar de cargo, achou que o conselho também era um cargo. Então, não é, mas eu queria, viu, Ênia, também fazer um alerta para os nossos colegas conselheiros. A gente também não tem divulgado muito o trabalho do conselho. A gente não tem feito com que a sociedade, a própria escola, entenda a importância do conselho, do conselheiro. O nosso trabalho, eu acho que pelas próprias condições que a gente não tem, fica muito restrito àquela reunião que a gente faz só entre nós. Aí o conselho parece aquele lugar onde não acontece nada e quer se meter na vida dos outros quando tem alguma coisa, mandando algumas obrigações para as escolas ou para a própria secretaria. Então, eu já recomendaria a vocês, lembram daquelas articulações necessárias? Às vezes a gente está sozinho, isolado ali, e não está dialogando, a gente não tem uma pauta de diálogo com a sociedade. Então, aí eu quero aqui, o Conselho de Irecê foi premiado, apresentou as experiências exitosas lá no encontro da UNCM. Pelo CME acontece, não foi? Porque Ênia não é brincadeira, não. A gente fala uma coisa, ela faz duas, faz três, eu vou dizer a vocês, não é brincadeira. Pelo CME acontece, que é a pauta de estar dialogando com as escolas, dialogando com a sociedade. A gente precisa fazer essas coisas, CME itinerante, ir nas escolas. A gente, às vezes, não vai... É a mesma coisa do nosso amigo que nunca vai ver a gente quando fica doente. Fala, fulano está morrendo, vou lá visitar. A pessoa sente até e diz, o que é que esse fulano está fazendo aqui? Nunca veio. Então, a gente precisa começar a fazer, e aí tem a Web TV Barriguda, né, com o programa que divulga. Não é todo lugar que vai poder ter uma Web TV Barriguda, não é verdade?
mas todo lugar pode ter um sistema de comunicação. Nós temos lá no território de Guanambi, no Sertão Produtivo, nós temos um programa de rádio toda quarta-feira, dedicado ao Conselho de Educação. Nós temos diversas experiências que ajudam a sociedade a conhecer melhor e a valorizar o Conselho. Então, a gente precisa também ter uma pauta de se mostrar para a sociedade, para que a sociedade comece a entender melhor. Fazer um encontro, né, com os professores. A gente, às vezes, só se encontra para cobrar, para falar mal de coisas que estão ruins, e a gente não faz um momento, uma roda de conversa, uma coisa despretensiosa. Não, é só para a gente se apresentar. E, às vezes, a gente conhece o delegado, mas não conhece o presidente do conselho. Conhece qualquer outro ator do município, fala, quem é o presidente do conselho? Eu sei lá quem é. Às vezes a gente entra, assume o conselho, toma posse. Eu tomei posse como presidente. A primeira coisa, no mínimo, eu ir me apresentar nas escolas. Ou eu convidar os diretores para me conhecerem. A gente não faz isso. Então, assim, a gente precisa também fazer com que o conselho seja conhecido, como vocês fazem aqui. Eu sei que tem outras experiências interessantes, é porque os dois estão aqui na minha frente, né? O Jefferson e a Enia, eu não podia não lembrar dessas coisas, né? Bom, o colega perguntou, professora, trazer, é um tema desafiador para nós, né? Misturar democracia e direito à aprendizagem. E aí você pergunta, e a gente enquanto conselheiro? Eu acho que se a gente entender essa combinação complexa, é filosófica, sim, mas é política, né? Também, porque nós estamos falando de um direito. Se a gente entender a extensão do que eles trouxeram, eu acho que é a gente pensar que, para a gente ter democracia nesse país, né, a gente precisa garantir direito à educação para todo mundo, que é o primeiro direito social fundamental, que tem a ver com a nossa humanidade, que nos exclui de todos os outros direitos, né? As pesquisas todas mostram que aquele que está excluído do direito à educação também está excluído dos demais direitos. Eu acho que se a gente entender isso, mas entender também que não é só botar na escola, não é só garantir matrícula, mas que escola é essa? Que currículo é esse? Esse é o papel do conselho. Então, quando a gente diz, olha, autoriza a escola, fiscaliza a escola, visita a escola, é para a gente garantir essa cidadania. Esse não é qualquer escola que a gente quer. A gente não quer só ter números. A gente quer ter uma educação que realmente concretize a cidadania. Aí a gente vai encontrar o nosso lugar. E vai fazer muito sentido todas as nossas atribuições, algumas eu coloquei aqui, que não se referem apenas a fiscalizar. Conselho é aquele que contribui para que o processo se concretize. E para finalizar mesmo, o conselho está para o município, como está a Secretaria de Educação. A importância do presidente do conselho do município, e aí me desculpem os colegas, CAI, Fundeb, CACS, né, de um presidente de conselho, é para o município a mesma importância do secretário de Educação. Às vezes a gente não se vê nesse lugar. Então, por isso, saiu um resultado do IDEB. O conselho tem que se preocupar do mesmo jeito que se preocupa a secretaria. A Bahia não foi bem na alfabetização. Para mim, todos os conselhos de educação tinham que ter feito uma reunião extraordinária, em caráter de urgência, para discutir a alfabetização. Tinha que fazer. Então, esse é o lugar da gente, de se encontrar nesse papel, que é um papel cidadão, de fortalecer a democracia, e a aprendizagem é fundamental. Só existe mesmo a garantia do direito se a aprendizagem for garantida. Muito obrigada pela pergunta, viu? Muito obrigada. Valeu, viu, gente?